Olá pessoal, sou o Leandro, responsável técnico pela implantação do Questor Pequenas Empresas e hoje estarei ensinando como realizar o cadastro de um vendedor. Então, para sua empresa que trabalha com vendedores e precisa aplicar comissões, seja de produtos e serviços, para depois gerar relatórios e consultar as vendas desses vendedores, temos uma ferramenta aqui de como cadastrar os seus vendedores. Primeiramente, então, acesse o menu Cadastros, Vendedores, clique na opção Novo. Inicialmente, então eu preciso definir o campo tipo para a pessoa física e preencher todos os campos em negrito, exceto a inscrição estadual, que é uma informação voltada para empresas e não para a pessoa física. Então o campo inscrição estadual não precisa ser preenchido, ou eu posso simplesmente preencher como isento. Então, para cadastrar um vendedor, eu devo preencher aqui o nome do meu vendedor, o CPF dele, um CPF válido. Vou fazer um exemplo de um CPF qualquer. A inscrição estadual, então, eu deixo em branco, ou eu posso digitar isento. Os campos abaixo, inscrição estadual, inscrição municipal, data de aniversário e RG são opcionais. Posso informar, caso eu tiver, eu desejo informar data de aniversário e RG. E o CEP, o endereço aqui do meu vendedor, então eu posso digitar o CEP, dou um Enter e já vai carregar as informações abaixo. Caso não carregar a cidade, eu posso localizar aqui na lupa, digitando o nome, utilizando o filtro aqui por cidade, iniciando Chapecó e na lupa. Clico na lupa, dou um duplo clique ou clico em selecionar. Então vai carregar a cidade ali. Abaixo então vai ter o endereço, eu posso digitar ou como carregou pelo CEP, ele já trouxe, e vou informar o número também, que é obrigatório. Caso eu não tenha número, eu posso digitar como 0 para passar essa informação. Letra, caixa postal, complementos são campos adicionais que eu posso estar utilizando caso eu desejar. O bairro já puxou automático, mas eu posso também, caso não puxar, informar, é um campo obrigatório. E os demais campos, então, eu vou adicionando, por exemplo, telefone, celular, um e-mail, dados adicionais que eu queira utilizar para consultar também o meu vendedor. Outras informações, caso eu queira usar e definir, é região e origem. Por exemplo, região, se eu quero criar uma região do meu cliente para depois gerar algum tipo de relatório. Então, aqui no menu Cadastros, região, eu crio um cadastro de região e depois faço o vínculo aqui também, tá? Então, eu posso estar utilizando essa opção. Da mesma forma, o que mais? A atividade econômica não tem necessidade. O que é importante aqui é a questão do percentual de comissão para produtos e serviços. Então, se eu quero fixar a comissão do meu vendedor, tanto para produto e serviços, se eu também tiver, então eu defino aqui um percentual de forma geral. Então, esse vendedor tem uma comissão de 2% sobre todos os produtos e também tem uma comissão de 3% sobre os serviços. Então, eu defino aqui esse percentual. Claro que lá na nota fiscal eu posso alterar esses percentuais. Importante, essa informação no cadastro do vendedor, se eu tiver um percentual no meu produto e no meu serviço, primeiro ele vai pegar o que tiver no produto ou no serviço e depois ele vai verificar aqui no meu vendedor, certo? Então é uma informação importante. Caso eu tenha comissão, um percentual de comissão lá no meu cadastro de produto ou de serviço, ele vai buscar primeiro aquela informação. Ele vai verificar lá. Se lá tiver um percentual, ele vai respeitar o que está no cadastro de produto e serviço. Caso não tiver, ele vai respeitar depois aqui o que está no meu cadastro de vendedor, certo? Então essa informação ela puxa automático lá na nota, se eu aplicar esse percentual, e eu posso ir alterando lá na nota fiscal. Outra informação, se esse meu vendedor é um cliente, ele é um fornecedor, um funcionário, eu posso marcar aqui essa classificação da entidade, ele vai criar então um cadastro de funcionário também, o mesmo cadastro vai replicar. Posteriormente eu vou clicar em salvar caso eu tenha algum endereço, mais um endereço, desse meu vendedor. Se eu não tiver mais nenhum endereço, que eu já finalizei o cadastro, eu vou clicar em salvar e fechar, ele salva e fecha esse cadastro. Caso eu queira salvar esse cadastro, fazer um novo na sequência, eu clico em salvar em novo. Por exemplo, se eu quiser salvar para fazer mais um novo endereço desse meu vendedor, eu clico em salvar, eu preencho os campos aqui que são obrigatórios. Por exemplo, eu tenho endereço para cobrança ou entrega desse meu vendedor. Então eu preencho as informações aqui em negrito, salvo e ele vai registrar aqui embaixo. Eu posso cadastrar mais de um endereço
se for necessário. Caso eu não tenha esse endereço, então eu posso só voltar aqui na abinha Cadastre Vendedor e clicar em Salvar e Fechar. Então, clico em Salvar e Fechar. Nessa tela dos vendedores, para eu verificar se realmente está cadastrado, eu clico aqui nessa lupa e vai aparecer então o cadastro do meu vendedor. Caso eu precisar consultar um vendedor aqui em cima, eu uso o filtro de pesquisa, por exemplo, por nome, digito o nome do meu vendedor e edito aqui no lápis alguma alteração desse cadastro. Então eu edito no lápis e faço alguma alteração, salvo e fecho novamente esse cadastro. Então aqui vai ter a relação dos meus vendedores, do qual eu posso então ir cadastrando, alterando, fazendo alguma edição. Bom, esse seria o cadastro de vendedor. Caso você tenha alguma dúvida em relação a esse cadastro ou a esse vídeo, nós temos então a nossa base de conhecimento no próprio sistema e também você pode consultar o nosso suporte técnico aqui do Questor Pequenas Empresas para maiores dúvidas e maiores esclarecimentos. Agradeço muito e até uma próxima. Até mais. Muito obrigado.